Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Possivelmente muitos de nós já jogamos o jogo Quem é Quem? Há uma grelha cheia de personagens e o objetivo é muito simples: descobrir quem é o teu adversário. Como é que nós fazemos isso? Vamos fazendo perguntas, eliminando personagens, até sobrar uma. Curiosamente, a nossa vida também está cheia de personagens. Algumas também nos conhecem muito bem. Sabem o nosso nome, sabem inclusive até a nossa história, sabem também aquilo que mexe com o nosso coração. E mais, não pedem licença para entrar na nossa vida. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 5 até ao versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 5 até ao versículo 11. Onde Paulo vai jogar ao quem é quem, ao eliminar as personagens até revelar quem realmente nós somos. Vamos então jogar ao quem é quem? No início do capítulo 3, Paulo diz algo fundamental. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Em segundo lugar, a nossa vida está escondida, está guardada em Jesus. O pois, no versículo 5, nós iremos ver, liga então àquilo que foi dito antes. Ou seja, Paulo vai pedir, aquilo que vai pedir é resposta ao que Deus já fez por ti. Vamos ler então, inicialmente, versículo 1 até ao versículo 11, e depois vamos versículo a versículo, e estamos assim expostos àquilo que Deus nos está a dizer neste livro de Colossenses. Então, versículo 5. Fazei, pois, a ideia do portanto, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. E a seguir nós vamos ver uns parênteses retos. Significa que nos melhores manuscritos essas palavras não estão. Que diz o seguinte sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, contudo, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Bom Pai, pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra e sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos jogar então ao quem é quem? Em primeiro lugar, vamos ver quem é o impostor. Versículo 5. Fazei, pois, ou portanto, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Paulo começa aqui com uma ordem que não deixa qualquer dúvida. Fazei morrer. O que Paulo nos está aqui a dizer é que com o pecado não se negocia. Ou rompes com ele a sério, ou ele irá casar contigo. E esta precisa de ser uma luta diária. E uma luta contra o quê? Reparem no texto. Prostituição. A ideia no original são todas as relações físicas fora da vontade de Deus. Em segundo lugar, impureza. A ideia aqui vai mais fundo, mexe com o coração, mexe com a mente, com aquilo que tu anseias quando ninguém está a ver. Paixão lasciva são aqueles impulsos que te dominam antes de tomares qualquer decisão. Abandonar isso. Desejo maligno é o querer o que não deves querer. Abandona isso. Paulo mostra aqui algo importante. O problema não começa no ato. Começa quando nós desejamos. Então, deixem os desejos malignos. David, o rei David, não controlou o seu olhar com Batseba
e a coisa correu mal. Mas, acima de tudo, ele pecou, ofendeu a Deus. Em último lugar, nós vemos aí a avareza, que Paulo chama de idolatria. A avareza revela o nosso coração. A avareza está muitas vezes atrás de todos os outros pecados. É um coração que quer ocupar o lugar de Deus. E todo o pecado afirma a mesma coisa. Eu sou mais importante que Deus. Ou seja, quando eu peco, quando eu quero fazer uma coisa à minha maneira, eu estou a afirmar a Deus o seguinte: eu sou mais importante que tu, Deus. Na igreja de Colossos, estes pecados não estavam apenas a afetar as pessoas individualmente. Estavam a destruir a igreja, estavam a minar a igreja por dentro. Então convém nós sabermos o seguinte: o amor por nós próprios faz-nos querer fazer coisas. O amor a Deus faz-nos rejeitar essas mesmas coisas que não glorificam ao Senhor. Por isso a pergunta: o que tens alimentado na tua vida? O que é que tu tens alimentado na tua vida? Por exemplo, eu não posso comprar bolachas recheadas com chocolate. Mesmo daquelas que têm assim um pacote enorme que custa 50 cêntimos, que toda a gente fica a duvidar de onde é que vem, eu não posso comprar isso. Se eu compro, se alguém abre o pacote, eu não consigo resistir. Aquilo eu começo e vou até ao fim. Sou uma espécie de Daniel Oliveira. Eu vou até ao fim com o pacote das bolachas. Então, qual é o segredo? É não comprar. Podem achar que é fraqueza da minha parte não conseguir resistir a um pacote de bolachas recheadas com chocolate, mas eu acho que é honestidade. Eu sei aquilo que me atrai. Eu sei como é que eu funciono. Ao comer uma, eu quero mais. Não me chega só uma. E na verdade é assim que o pecado funciona. Entra devagar. Sabe aquilo que te atrai. E quanto mais lhe abres a porta, menos irás querer fechar. Por isso há coisas que eu não quero fazer na minha vida, porque sei que provavelmente irei gostar. E depois será mais difícil dizer não. A este conjunto de pecados, a esta velha natureza, eu chamo-lhe de impostores. Porque sabem como somos. Agem como se tivessem direito sobre as nossas vidas. E a verdade é que já não têm, são da velha natureza. Por isso todos nós conhecemos também o nosso impostor. Todos nós conhecemos aquele pecado que nos atrai. Que se nós começarmos a fazer uma coisa, não nos chega e vamos atrás de outra e leva-nos a outra. O problema é que nós continuamos a comprar bolachas em vez de as negar totalmente. Se morreste com Cristo, não tens de vestir as roupas da velha natureza. O impostor acha que tem parte na tua vida e não tem. Agora, o incentivo para resistires não está na tua vontade. Não está na tua força de vontade, eu vou conseguir resistir às bolachas. Não. Paulo liga ao que foi dito antes, ou seja, o incentivo para nós conseguirmos dizer que não está em olharmos para a morte. Está em olharmos para a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de toda a nossa motivação. E é exatamente por isso que estes pecados são impostores. Porque eles já não têm direito sobre a nossa vida. Então, em Cristo, aqueles que estão em Cristo conseguem dizer que não ao que não glorifica a Deus. Aqueles que estão em Cristo têm liberdade para dizer que não àquilo que o seu coração anseiam. Conseguem dizer que não ao pacote de bolachas. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo fala da ira de Deus como algo tão certo que ele já nem precisa de explicar. É um facto que ele assume que todos conhecem. E esta ira de Deus nada tem a ver com o mau humor. Nada tem a ver com a impaciência de Deus. Esta ira é a resposta de Deus por ser perfeitamente santo a tudo o que vai contra a sua santidade. Estes pecados são sérios,
diante de Deus. Esta ira também aponta para o julgamento final. Mas ao mesmo tempo diz-nos que, apesar desta ira apontar para a ira final, Deus não fica indiferente ao pecado de agora. Porquê? Porque o pecado tem peso, o pecado tem consequências e Deus vê tudo. Mesmo quando nós estamos escondidos naqueles locais onde achamos que ninguém nos vê, Deus está a ver-te. E Deus estar a ver-te deve te alegrar, mas ao mesmo tempo te deve responsabilizar. Assim, Paulo não está a dizer que estes pecados que nós vimos são pequenas falhas que Deus ignora. Não. São exatamente aquilo que provocam a ira de Deus. E é por isso a ordem tão radical: fazei morrer. Não proves. Não tentes. Fazei morrer. E isto deve mudar a forma como nós olhamos para o pecado. Porque deixa de ser um problema só teu. E torna-se um problema teu diante de Deus. O impostor não é só teu inimigo. Ele também é inimigo de Deus. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Então Paulo conhecia as suas vidas. E mostra isso com um objetivo claro. Reparem, há dois verbos aqui que parecem dizer o mesmo, mas dizem coisas diferentes. Em primeiro lugar, andai. Esta palavra indica o comportamento. Aquilo que nós fazemos que todos podem ver. Em segundo lugar, nós vemos aqui vivei. Aqui vai mais fundo. Falam daquilo que eles eram por dentro, do mundo em que viviam, de quem eles eram em termos do interior. Então eles andavam conforme viviam. Faziam essas coisas porque essas coisas eram do mundo deles. E a igreja de Colosso sabia bem o que isso era, porque tinha sido assim no passado. Sabiam o que o impostor fazia, onde apertava, inclusive o que ele prometia. E atenção, estas coisas não são só apenas para a igreja de Colossos. Também são para nós. Paulo não pede apenas que paremos de fazer certas coisas. Pede-nos que rompamos de vez com essa vida. Ou seja, não é... Olha, está uma semana sem desejos malignos. Não. Rompe de vez. Rompe de vez. Lembra-te. Se já não vives no pecado, então não habites lá. Podes apanhar o gosto e depois não querer sair. Por isso, não habites no pecado. Ao reconheceres dessa forma o impostor, pensa: de onde vem então este impostor? O que é que ele deseja na nossa vida? Vamos ver como Paulo responde a isso. Em segundo lugar, vamos ver então que já não és o velho homem. Versículo 8. Agora, contudo, despojai-vos. A ideia aqui é de despir, de abandonar. Igualmente tudo isto. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Paulo aqui passa para outro tipo de pecado. Havia problemas sérios na igreja de Colossos. A falsa doutrina tinha criado divisões. Os relacionamentos na igreja estavam quebrados. E Paulo sabia disso e responde desta forma. A primeira lista era de pecados do nosso corpo. Esta é de pecados que destroem as pessoas que estão à nossa volta. Começam dentro de nós, mas raramente ficam por aí. Acabam sempre por atingir alguém. E Paulo usa aqui uma palavra forte. Reparem, despojai-vos. É um imperativo. É uma ordem decisiva. Como quem diz, tira isso de ti. E que pecados são esses? Ira. O que é ira? É o ressentimento que fica guardado. Daniel vai ver, hoje calha tudo ao Daniel. Daniel vai ver com quem é que se meteu. Nós podemos sorrir para alguém ao domingo e ter a ira guardada há muitos anos com essa pessoa. Nós podemos fingir que estamos a
a gostar de estar com a pessoa, mas a nossa vida está marcada por aquilo que ela fez há 10 anos, há 5 anos, seja o que for. A ira é das coisas mais perigosas que nós podemos deixar crescer dentro de nós. Por isso nós vemos até não deixar, tratar as coisas logo no dia, porque a ira vai roendo por dentro e sem darmos conta já não temos gratidão, já não temos palavras generosas nem com Deus nem com as pessoas à nossa volta. Cuidado com a ira. Em segundo lugar, nós vemos aqui a indignação. Surge quando o ressentimento explode. Começa por uma coisa pequena e de repente nós já estamos a virar a mesa ao contrário. Porque estou indignado. O ressentimento guardado tem sempre o limite e quando explode, é difícil minimizar os estragos. Não brinquem. Maldade. É o que fica depois da explosão. O desejo de fazer sofrer quem nos magoou. O Carlos, ele irá perceber o que me fez. Ou eu não me chamo Jonatas. Isto é maldade. Ai, fizeste-me? Então tu vais perceber o quão tu me atingiste. Ou eu não me chamo Jonatas. Vemos também aqui a maledicência. Surge quando o desejo de fazer mal aos outros aparece perto da nossa boca. Começa com um comentário sobre alguém, ou uma pessoa de muita confiança, pode ser até o nosso cônjuge, já viste, Filipa, o Gabriel. E com o tempo torna-se conversa em todos os momentos em que nós estamos a falar com alguém. A maledicência é o desejo de destruir a reputação de uma pessoa que não se pode defender. Vemos também, em último lugar, linguagem obscena. É quando já não há travões. Eu quero ferir sem medir o estrago que as minhas palavras possam ter. Porque eu estou aqui para defender a minha pessoa. Aqui, a linguagem obscena, a ideia aqui é aliviar a raiva. Eu estou tão enervado que eu preciso de aliviar a minha raiva, custe o que custar quem estiver à minha frente. Porque depois de aliviar a raiva, eu fico bem. Agora, Paulo não está a isolar estes 5 pecados. Está a descrever algo que começa dentro de nós e que quebra relacionamentos. Daí Jesus ter alertado: o que sai da boca vem do nosso coração. Mateus 15:18. O pecado da língua é assim traiçoeiro, porque parece pequeno. Mesmo às vezes nas nossas igrejas é muito mais fácil tratarmos de um pecado cometido da primeira lista. E é mais difícil tratarmos do pecado desta segunda lista, mas esta segunda lista tem capacidade de destruir uma igreja por inteiro. A maledicência, por exemplo, é das coisas mais horríveis. É uma espécie de arma nuclear perante uma igreja. Agora, cuidado o que Paulo está aqui a dizer. Podemos apanhar o gosto e já não queremos sair. E o velho homem ama tudo isto. Sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Aliás, o velho homem conhece os nossos gatilhos, sabe aquilo que nos irrita, sabe aquilo que nos magoa mais. E a grande mentira que nós podemos pensar ou fazer quando estamos a ler isto é: isto não é sobre mim. Ou estas coisas são boas para a Adriana. A Adriana é que estava a precisar de ouvir este sermão. Não. Ou então pensarmos assim: aquilo que se passou comigo foi só um momento triste que eu tive na minha vida. O velho homem sabe isso também. No entanto, lembra-te, já não és o velho homem. A tua identidade mudou. Isso significa que quando a raiva aparecer na tua vida, quando as palavras estiverem na ponta da tua língua, tu tens uma escolha a fazer que antes não conseguias fazer. Ou seja, o velho homem não conseguia dizer que não há raiva, mas se nós estamos em Cristo, quando a raiva aparece porque ela aparece, nós dizemos: eu não vou dar voz à minha raiva. Porque
Se não foi a minha justiça que me salvou, também eu vou abdicar da minha justiça perante os outros. O velho homem não sabe colocar travão. O velho homem não tem domínio próprio. Mas tu tens o Espírito Santo. E o Espírito Santo dirige a tua mente. O Espírito Santo dirige a tua boca. O Espírito Santo dirige os teus braços. Porque nós pertencemos a Cristo. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então Paulo fecha a lista com uma ordem clara. Não mintais uns aos outros. Repare, uns aos outros. Sabem, a mentira destrói a confiança. Uma vez que alguém nos mente, nós já ficamos a duvidar da pessoa. Se a Arinda me mentir hoje, amanhã ela diz, eu estou a dizer a verdade, Jonatas. Será? A mentira tem essa capacidade de destruir a confiança. A confiança uns nos outros é algo muito importante porque nós somos de Cristo. Pertencemos uns aos outros. A mentira é uma das formas mais graves de pecado na igreja. Quando mentes a alguém, tu estás a tratar essa pessoa como teu inimigo. E é o sinal mais claro que o velho homem está a falar. E depois vemos aqui o fundamento de tudo, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A palavra despir diz tudo. Paulo não diz aqui, uma vez que te vais despindo, ou tenta-te despir. Não, já despiste. Ou seja, é um facto consumado. E sabes porquê? Porque estás unido a Cristo. Foi quando nós nos unimos a Cristo que tudo mudou. E é por isso que Paulo está a dar esta ordem. Deixa-me tentar ilustrar. Imagina que andas há muitos anos até com a mesma camisola. Está rota, está a cheirar mal, já não tem até cor, está desgastada. Um dia tiras essa roupa e vestes uma roupa nova, mas passado algum tempo, tu vais buscar essa camisola velha, porque no passado tiveste intimidade com ela. É isso que Paulo está aqui a dizer. Tu já tiraste a camisola, não vais buscar novamente a camisola. Já não é tua, não voltes a vesti-la. Tu já és livre, já não estás debaixo do domínio do pecado. Agora a luta que tu tens é para viver como quem já é livre. Por isso, quando falhares, porque vais falhar, não digas, afinal eu não sou livre, afinal eu sou do velho homem. Não! Diz antes, agi como se estivesse preso, mas a porta continua aberta. Eu estou livre. A prisão não é para nós. E às vezes o diabo coloca isso na nossa mente. Tu és o velho homem ainda, tu afinal não és salvo. Não, o salvo sabe sempre que a porta está aberta. A maior mentira que nós podemos dizer a nós mesmos é acharmos que não conseguimos dizer que não ao pecado. Eu não vou conseguir dizer não às bolachas com chocolate. Isto é o complexo da Gabriela. Nasci assim, vou ser sempre assim. Ao vivermos desta maneira, nós não estamos só a duvidar de nós mesmos. Nós estamos a duvidar, sobretudo, de quem nos libertou. E esta não é uma chamada à autoconfiança, é uma chamada a coloca a fé em Jesus. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós vamos conseguir. Por isso, quando mais uma vez a palavra estiver na ponta da língua, antes de falares, lembra-te, tens o Espírito, tens travão, tens escolha. Cala o velho homem, ou ele calar-te-á. Agora, se sabes que estas coisas são impostor a agir em ti, então quem és no quem é quem? Quem és? Paulo vai responder isso a seguir. Em terceiro lugar, viva a tua verdadeira identidade. Versículo 10. E vos revestiste. Aqui a ideia de vestir de novo, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, neste versículo, nós encontramos o coração deste texto. Depois de reconhecermos o impostor e de sabermos que o velho homem ficou para trás, Paulo revela quem nós somos no quem é quem.
a expressão vos revestiste, mostra outro facto já consumado. Não é vai vestindo, tenta vestir. O texto é claro, já vestiram o novo homem. Há algo diferente aqui em relação aos outros versículos em termos de verbos. O despir foi um ato passado, concluído. O revestir é um processo contínuo. Paulo diz que se refaz. Isto mostra que é um processo em curso e que por isso Deus ainda está a trabalhar nas nossas vidas. Logo, tu já és uma nova criatura, não te vais tornando uma nova criatura. Tu já és uma nova criatura e estás a ser renovado diariamente. Renovado para quê? Reparem no texto, para conhecer a Deus. Para o conhecer de verdade e não para saber coisas dele. O maior perigo que pode haver nas nossas igrejas, especialmente para aqueles que já têm anos e anos de igreja, é nós conhecermos coisas sobre Deus, mas não termos intimidade com Ele. É nós sabemos algumas coisas da Bíblia, onde se encontram alguns textos, mas nós não sabemos quem é o Senhor dos textos. Será que tu conheces coisas de Deus? Ou tens intimidade com Ele? Há uma diferença entre saber que alguém existe e conhecer essa pessoa de verdade. Normalmente eu sei quase tudo sobre os jogadores de futebol do Benfica. E eu nunca tive intimidade com eles. Podemos saber e não ter intimidade. Paulo aqui fala de outra coisa, fala do tipo de conhecimento que se tem de alguém com quem se vive, de quem se depende e de quem se confia. Adão e Eva perderam esta intimidade, quiseram conhecer sem a orientação de Deus e o resultado foi escuridão espiritual e afastamento de Deus. Mas foi para isso que Cristo veio, para restaurar o que se tinha perdido. Por isso Paulo diz aqui que o novo homem é renovado segundo a imagem daquele que nos criou. Cristo é a imagem perfeita de Deus. E é a segunda pessoa de Cristo nós estamos a ser renovados. A nova criação já começou dentro de ti. E continua, mesmo quando não sentes. Mesmo quando a tua mente confunde sobre quem tu és. Por isso, nos momentos mais duros da tua vida, lembra-te, não és uma obra acabada. És uma obra em curso. Não carregues sobre ti um peso que não consegues aguentar. Descansa. Tu és filho de Deus. E se já és filho de Deus, vive como um filho. Não deves dizer que és filho de Deus e depois viveres com uma mentalidade de órfão. Porque o órfão acorda todos os dias a tentar provar que tem valor, a tentar ganhar aprovação, a tentar construir uma identidade que já lhe foi dada. O filho acorda sabendo quem é. Sabes quem és? Se sim, vive a realidade do versículo 11. Reparem, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Paulo termina com uma declaração que soava naquele contexto a uma revolução total. E olha bem para a palavra que ele escolhe. Cristo é tudo. Estas palavras não estão aqui por acaso. Era isto mesmo que estava em jogo na igreja de Colossos. Andavam a dizer que Cristo não chegava e que era preciso mais alguma coisa, umas regras, umas festas, uns anjos lá pelo meio. Era sempre Cristo e mais qualquer coisa. E Paulo responde numa frase, Cristo é tudo. É a mesma palavra que ele usa no início da carta, quando disse que tudo foi criado por ele, tudo foi feito para ele e tudo nele subsiste. Por isso, o mesmo Cristo que segura o universo é o que te segura a ti. Não andes atrás de Cristo mais qualquer coisa. Tens Cristo, tens tudo. E se Cristo é tudo, o versículo diz também é em todos. E se assim é, então os muros que nos separavam uns dos outros, eles foram quebrados. Não pode haver barreiras que nos separem uns dos outros. Repara quem Paulo põe lado a lado. Olhem para o texto. É muito importante nos dias de hoje nós falarmos sobre isto. São 4 tipos de distinção. Paulo fala da primeira, nacionais, grego ou judeu. Religiosas, circuncidado ou não.
culturais, o bárbaro ou cita, sociais, o escravo ou livre. Cada uma destas divisões, que já vamos ver, era um muro a sério entre as pessoas. O judeu e o grego não partilhavam a mesma mesa. Paulo diz, no reino de Deus não há judeu e grego, porque todos temos que partilhar a mesma mesa. O escravo não tinha voz, não tinha rosto. O bárbaro mal podia abrir a boca e já o tratavam por burro. O cita era o mais marginalizado de todos, o extremo da exclusão no mundo antigo. Paulo fala aqui também do cita, para mostrar que não há ninguém demasiadamente fora para não ser incluído no reino de Deus. Sabem? Olhamos para o Antigo Testamento. O profeta Jonas não conseguia viver com esta ideia. Ele sabia que Deus era misericordioso para com todos e não aguentou. Ele queria apenas Deus para o povo de Israel. Preferiu morrer a ver os seus inimigos incluídos. Quando alguém ama tanto o seu povo, que despreza os outros povos, está a ser como Jonas. Paulo olharia para Jonas e diria, em Cristo já não há esse problema. Todas as barreiras foram derrubadas. Todos os muros foram destruídos. Já não há espaço para o racismo, não há espaço para a xenofobia. Em Cristo nós somos um. Há quem ame tanto o seu país que começa a olhar de lado para aqueles que vêm de fora. E quando damos por isso, nós estamos a fechar a porta àqueles que Deus quer, possivelmente, que estejam dentro. Cuidado quando nós fechamos a porta, quando na verdade é Deus que a está a abrir. Jonas tinha esse coração. Nós também o podemos ter sem darmos conta. Pensemos, será que há alguém que eu, lá no fundo, preferia que ficasse fora do reino de Deus? Será que há alguém que eu não me quero misturar porque acho que ele não tem dignidade? A boa notícia é que nós não temos também dignidade. A boa notícia é que Cristo dá-nos dignidade. E por isso nós somos um. Paulo não está a dizer que estas diferenças deixam de existir. Nós continuamos a ter a nossa história, a nossa cultura, o nosso passado. O que Paulo nos está aqui a dizer é que estas coisas deixaram de definir quem somos. Deixaram de ter a última palavra sobre o teu valor, o teu lugar. Isto é sobre a identidade. Em Cristo não pode haver muros. Pensem nas divisões que podem muitas vezes surgir dentro das nossas igrejas. Os que vieram de famílias cristãs e os que não vieram. Os que têm mais formação e os que têm menos formação. Entre os que chegaram há anos e os que chegaram há pouco tempo à igreja. Pensa também em quem veio fora de outro país, com outra língua e outra história. O cita do primeiro século, possivelmente nos dias de hoje, é o refugiado, é o imigrante, o que chegou sem nada e sem ninguém. Paulo possivelmente já tinha pensado nessa pessoa quando escreveu este versículo. Paulo olharia então para todas as divisões que nós às vezes vamos criando e diriam, vocês estão a viver como se Cristo não fosse tudo em todos. Somos todos iguais. E a razão não somos nós, é Cristo. Ao estarmos unidos a Cristo, com a imagem de Deus a se refazer em nós, nós tornamos-nos família. Cristo não é um pedaço de quem somos. Ele é, de facto, a pessoa que nós somos. Ele é a resposta à pergunta que nós começamos: quem é quem? Se soubermos disto e vivermos esta realidade, podemos dizer que o jogo terminou. Eliminaste o impostor, deixaste o velho homem para trás e a última personagem que ficou na grelha de jogo és tu, em Cristo. Quem é quem? Eu sou de Cristo. É Cristo que me define. Eu sou renovado, eu sou livre. Cristo é tudo em mim. Cada um de nós possa provar a alegria de estar em Cristo. Que Deus nos abençoe.